Você quer primeiro que eu fale como é que a gente... Tipo, como é que eu cheguei em vocês, essa parada, né? Isso aí. O que me chamou a atenção mais foi a logo, Uhum. primeiro. A logo do Crows. E aí eu entrei em contato, mandei uma mensagem no público falando que eu queria fazer a trilha e para eles falarem comigo, assim, meio na cara de pau, assim. Mas eu gostei muito do material, então, mesmo se não rolasse, era um contato que eu estava a fim de fazer. E aí eles já tinham algum material do jogo e eu pedi para eles deixarem eu fazer sem compromisso nenhum a trilha de um pedaço do jogo, sem compromisso nenhum. Eles não tinham aceitado, não, assim, eu tinha mandado um portfólio meu, eles gostaram, mas a gente não tinha fechado nada e eu me ofereci para fazer esse pedaço. E eu fiz meio rápido até, assim, acho que eu estava inspirado, eu acho que tinha um tempo que eu estava precisando fazer alguma coisa que é nessa praia, que é a praia que eu tenho mais prazer em fazer, que é ficção científica, terror, fantasia, ou qualquer coisa mais surrealista. Tudo que não é realista é o que me atrai mais. E em relação à inspiração em si, então, o primeiro tema que eu fiz é o tema que para mim é o tema do jogo, da primeira tela que aparece no jogo, né, do start, do menu, do primeiro menu do jogo, e é o tema que a gente acabou escolhendo para usar nas coletas. Para mim ele é o tema que capta toda a aflição, a depressão, a tristeza, o nervosismo desse universo, assim, né? E a minha inspiração para esse tema foi uma mistura um pouco dos temas de terror clássicos dos anos 80, Halloween e Fred Krueger e coisas do tipo de terror meio B, entre aspas, junto com umas coisas meio anos 50, meio Twilight Zone, que musicalmente são um pouco mais sofisticadas do que essas dos anos 80. Essas dos anos 80 não são super sofisticadas musicalmente, mas elas funcionam muito. E aí eu tentei fazer uma junção entre essas duas coisas, entre uma espécie de terror mais slash dos anos 80 com um terror mais existencial do Twilight Zone e aí coisas também de ficção científica, um pouco também de ficção científica de terror, assim, basicamente dos anos 50, 60 também, mas que são trilhas que são mais sofisticadas harmonicamente, que elas têm muita influência de compositores do começo do século, final do século XIX, começo do século XX, e aí inclui Prokofiev, que é o meu compositor favorito, Rachmaninoff também. Eles têm um encontro deles com essa coisa mais moderna, assim. Eles se combinam bem, são elementos que se juntam bem. Talvez os timbres, mais de uma era, com um tipo de harmonia de outra, mas com uma certa simplicidade dessa coisa das trilhas de terror, principalmente dos anos 80 e dos anos 70 também e tal. E aí foi isso, mas isso foi só o tema. O resto das músicas aí tem uma gama um pouquinho maior de influências que quando a gente começou a conversar, o Cid já me passou playlist que incluíam muitas coisas que eu já conhecia, algumas coisas que eu não conhecia, e das coisas que eu já conhecia tinham coisas que acho que sempre foram centrais para mim em termos de composição e de estética musical, que é o Nine Inch Nails, Trent Reznor, né? Do A Perfect Circle, do Maynard, né? Enfim, com o Tool também, a gente falou muito de Tool, não que tenha nada especificamente do Tool nessa trilha aí, mas não deixa de ser uma influência. Coisas de folk, uma espécie de folk dark americano, um folk bem específico que tem muito usado, ficou famoso pelo True Detective, mas tem vários artistas que já compunham músicas desse tipo, sem ser de trilha sonora exatamente. Coisas mais experimentais, loucas, eletrônicas também, sempre um pouco mais dark, né? Ter um pupurri de um pouco dessas influências todas. Como a gente tem facções diferentes, eu tentei puxar o pedaço de cada influência dessas que funcionava melhor para cada facção. A facção dos militares tem uma coisa
mais industrial, misturado com uma certa estranheza de Radiohead também, uma harmonia um pouco mais esquisita nos pedaços. Trilha dos Cultistas, mistura da música pagã, europeia, mais nórdica, mas inclui acho que coisas da Irlanda e da Inglaterra também, com uma roupagem do folk americano, acho que do folk que a gente das montanhas, que tem uma coisa ocultista, já tem um pouco dessa pegada também, isso junta muito bem. E a trilha, o tema dos anarquistas, para mim, é uma mistura de synthwave com Björk, porque a harmonia tem total uma coisa meio Björk, principalmente aquela música dela, Hunter, que é tipo uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, mas a roupagem é uma roupagem meio synthwave, que tem coisas que eu gosto muito também. Os personagens jogáveis, né, os arquétipos, eles têm cada um uma característica bem específica, e a gente decidiu por usar a base, que é a base do tema principal do jogo, do tema de início do jogo, do menu e tema de coleta, mas cada um com elementos adicionados que combinam com as características desses personagens, né? Esses arquétipos, nas definições bem gerais deles, eu tentei focar nisso, assim, na característica mais clara de cada um. Além disso, os moods, que a gente chama, que são as trilhas que vão estar em momentos do jogo, momento agressivo, um momento triste, um momento alegre, um momento tenso e um momento assustador. E aí elas são também um mashup de várias coisas. O tema dos que eu mais gosto, que foi um dos mais divertidos de fazer, é o assustador, que mistura uma coisa meio... uma mistura de trilha, tipo a trilha dos Jogos Mortais, misturado meio com Marilyn Manson, industrial, um pouco mais dark do que o Nine Inch Nails, misturado com coisas também de trilha de filmes de terror mais modernos, assim, do começo dos anos 2000 para frente, que foram todas muito influenciadas pela trilha dos Jogos Mortais, que inclusive o cara que compôs é um cara que tocava no Nine Inch Nails. Acontece muito. Às vezes eu até tenho uma melodia na cabeça, mas na hora que eu sento e começo a tocar, eu transformo alguma coisa, vão surgindo ideias, e nesse jogo aconteceu muito isso, assim. E teve coisas que eu consegui fazer muito rápido, eu tava muito... tava envolvido e empolgado de estar podendo exercer esse meu lado nisso, né? Que é uma coisa, como eu falei antes, que não é tão comum, assim. Cid, eu acho que é isso, né?